Que a graça de Deus possa alcançar você, que neste momento está assistindo esse vídeo e vai participar de mais um estudo, onde nós vamos trazer aqui um sermão profético que nos fala a respeito a diferença entre o falso e o verdadeiro adorador. Porque sabemos que há uma diferença entre o falso e o verdadeiro adorador. E através desse estudo, você vai identificar o falso e o verdadeiro. E nesse sermão profético, eu quero usar o texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, que nos diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura as tais que o assim o adorem. Mas vamos perceber que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Já identificamos que há falso, porque se o Pai está procurando o verdadeiro, já identificamos que há também falsos. E nesse texto sagrado, o Senhor Jesus fala dos verdadeiros adoradores que o Pai procura. Ora, se o Pai procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Porém, existe uma grande diferença entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. E eu já quero fazer uma pergunta para você. Precisamos identificar se nós somos Caim ou se nós somos Abel. O falso e o verdadeiro adorador. Entre Caim e Abel, há um falso e há um verdadeiro adorador. Nós temos em Caim e em Abel o protótipo do falso e do verdadeiro adorador. No falso adorador, você vai identificar que há uma inveja. Caim. E não fica satisfeito com o bom desempenho do verdadeiro adorador, Abel. Perceba que Caim aqui é o falso adorador, porque ele é invejoso. E ele não ficou satisfeito com o bom desempenho do seu irmão Abel em oferecer a Deus o seu melhor. Porque o falso adorador, ele é assassino de profetas. Caim, ele tenta prejudicar e acabar com a vida do verdadeiro adorador Abel. O falso adorador é do maligno, Caim. Ele aparenta-se ser do Senhor, porém é do maligno. O falso adorador, amado ouvinte, ele finge que adora. E por isso a sua adoração é em vão. Porque não adianta o falso adorador orar por fingimento. Não adianta o falso adorador sorrir por fingimento. Não adianta o falso adorador nos abraçar por fingimento, dizer que nos ama por fingimento. Porque eu e você olhamos o por fora, mas Deus olha o que está por dentro. E se não for de dentro para fora a nossa adoração, podemos parar, porque Deus não vai receber. Se a nossa oração primeiramente não sair de dentro para fora, Deus não vai receber. Perceba que o falso adorador, ele é do maligno. E ele aparenta ser do Senhor, porém é do maligno. O falso adorador, ele finge que adora, e por isso a sua adoração é em vão. Jesus disse: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Mas em vão me adora. Os falsos adoradores, amado ouvinte, ele mostra uma piedade apenas de fachada, mas Deus contempla por dentro dele. E esse sermão profético que nos fala a diferença entre o falso e o verdadeiro adorador, nos fala que Deus, ele está procurando os verdadeiros adoradores. E os falsos não terão vez com Deus. Por mais que no dia, no momento, no tempo ao qual vivemos, há muitos falsos adoradores que adoram a Deus em busca de tantas outras coisas terrenas e esquecendo que adorar a Deus é algo sublime, ou seja, adorar a Deus é algo da alma, é algo do espírito. Não adianta nós adorarmos a Deus por interesse. Não adianta nós adorarmos a Deus por bens próprios nossos.
que Deus não vai receber a nossa adoração. Porque Deus conhece verdadeiramente a nossa adoração é de dentro para fora. Porque se for somente de fora, ou seja, somente da aparência, Deus não vai receber a nossa adoração. Será em vão a nossa adoração. E percebemos que nesse sermão há uma diferença entre Caim e Abel. Aqui é uma diferença entre o falso e o verdadeiro. Aqui é uma diferença entre o que adora em espírito e verdade e o que adora só de falsidade. Mas nós entendemos que o falso verdadeiro adorador, ele demonstra, né? Ele demonstra no decorrer do seu tempo, no decorrer do seu dia a dia, no decorrer da sua vida. O falso adorador, ele demonstra, porque quando aperta ele, o seu semblante demonstra, ou seja, a sua fisionomia muda. Mas a atitude dos verdadeiros adoradores você identifica, porque a atitude do verdadeiro adorador é bem diferente do falso adorador. O verdadeiro adorador, ele fica feliz com o sucesso dos outros. Você quer ver como você identifica um verdadeiro adorador? É quando você dá um testemunho na igreja e ele glorifica. É quando você conta uma bênção e ele glorifica. É quando você testemunha de algo que Deus fez na sua vida e você percebe que a igreja recebe, ou seja, os irmãos ali se alegram com aquilo que você está testemunhando. Aí você percebe que ali naquela vida há um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele é um grande incentivador de outros profetas e adoradores sinceros. É quando você está pregando e ali as pessoas estão dizendo: Senhor, usa Ele mesmo, Senhor, abençoa Ele mesmo, Senhor, dá graça a Ele mesmo. É quando você está louvando e as pessoas estão dizendo: Senhor, abençoa ela, abençoa ele, abra mesmo as cordas vocais. Ou seja, as pessoas intercedem por aquilo que você está fazendo. E aí você percebe que há um verdadeiro adorador, porque ele está te incentivando. É como Barnabé. É como no livro de Atos, capítulo 11, 22 e 26, fala que Barnabé incentivou Paulo e tantos outros irmãos. Ou seja, é um trabalho de comunhão, sabe? Nós estamos na igreja, nós estamos em algum lugar e as pessoas ali, como comunhão, torcer pelo nosso sucesso, torcer pela nossa felicidade, torcer pela nossa superação, torcer pelo nosso milagre. Isso é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele adora o Senhor. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e verdade, e ele se alegra na presença do Senhor. Você percebe que o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor na beleza da sua santidade. Você percebe que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Pois lá em Filipenses capítulo 3, verso 3, Paulo afirma que nós servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na nossa carne, mas nós confiamos em Deus. Percebemos que em um mundo a qual vivemos há tantas pessoas genéricas. Percebemos que no mundo a qual vivemos há tantas pessoas genéricas. Há tantas pessoas buscando imitar o outro. Há tantas pessoas buscando remedar o outro, ou seja, imitar, remedar as outras pessoas, esquecendo que Deus te deu uma identidade própria, esquecendo que Deus te fez único, ou seja, Deus te deu uma identidade. Você não precisa imitar a pregação de ninguém, você não precisa imitar uma voz de ninguém, você não precisa imitar ninguém, porque Deus te deu uma identidade própria. Basta você pedir a Deus para que Deus te revele qual é a sua identidade, que Deus vai te revelar. Mas só que às vezes, antes de orar a Deus, pedir a Deus uma direção para Deus nos mostrar qual é a nossa identidade, queremos imitar as pessoas, esquecendo que Deus também tem para nós uma identidade. Porque o mundo que vivemos tem tanto genérico, tem tantas pessoas imitando do que é original e verdadeiro. Nós precisamos ter o Espírito de Deus para sabermos discernir o verdadeiro adorador e o falso adorador, a verdadeira unção e a falsa unção. O apóstolo João, amado ouvinte, ele afirma que a unção que recebemos do Senhor é verdadeira e não é mentira. Portanto, a unção do falso adorador é também falsa. Porém, a unção do verdadeiro adorador é verdadeira. Aleluia, glória a Deus. Vivemos num mundo a qual
Olhamos tantas coisas brilhando, mas nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que reluzeia é de Deus. Vivemos num tempo, vivemos num momento, para que não possamos ser confundidos, devemos pedir a Deus visão espiritual. Devemos pedir a Deus discernimento, devemos pedir a Deus sabedoria, para que possamos identificar o falso e o verdadeiro, para que não possamos dar ouvido ao falso e esquecer de dar ouvido ao verdadeiro. Porque às vezes o falso nos fala tantas coisas, e às vezes até palavras bonitas, e somos iludidos com aquilo ali, mas às vezes é uma unção emocionismo, é uma unção pela sua emoção, ou seja, não é uma unção, não é uma profecia de Deus, mas é uma unção emocionismo, é uma profecia emocionismo que saiu da sua carne para nós, ou seja, não saiu de Deus, passou para ele passar para nós. Mas quando nós estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, sabemos discernir o falso do verdadeiro. Vivemos num momento, vivemos num tempo onde muitos falsos profetas têm se levantado sobre essa terra. Porém, é a palavra de Deus dizendo que nos finais do tempo os falsos profetas se levantariam profetizando, ou seja, operando prodígios, enganando muitos. Por que enganando muitos? Porque tem muitas pessoas que não têm pedido a Deus o principal: visão espiritual, discernimento, para saber quem é falso e quem é verdadeiro. Mas você que está aqui neste momento, participando desse sermão e vendo que há uma diferença entre o falso e o verdadeiro adorador, peça a Deus visão espiritual, peça a Deus discernimento espiritual, porque eu creio que Deus vai te dar e você vai saber separar o falso e o verdadeiro. Amém? Você recebe essa palavra de Deus para a tua vida? Você toma posse da mesa? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com seus contatos. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua casa e toda a sua família. Receba o abraço do evangelista William e o abraço do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida.